Quero cumprimentar a todos os meus amigos, a todos os meus irmãos em Cristo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa agora mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. A aula de hoje, ela tem como tema Jesus, o modelo de humildade. E queremos então ler aqui o textuário da nossa lição, registrado no livro de Filipenses, ou na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ao longo desse trimestre, veremos que vários assuntos serão abordados. Então, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de vários assuntos ao longo desse trimestre. Então, Paulo, ele vai tratar sobre o caráter de Deus. Paulo, ele vai falar sobre a alegria, sobre o serviço. Paulo ainda vai falar sobre o conflito, e o sofrimento dos santos. Porém, diante desses vários assuntos que serão abordados, o da aula de hoje, eu creio que é o ápice dos ensinamentos de Paulo, pois Paulo vai tratar sobre o senhorio de Jesus. Então esse ganha um destaque maior, ou seja, esse ganha um destaque excelente, pois ele trata então sobre o senhorio de Jesus Cristo. Então a aula de hoje, ela tem por finalidade revelar as atitudes de Jesus, que por sua vez então revelará a sua natureza humana, ou seja, a sua obediência e humilhação, e bem como a sua divindade. Então nós observamos, sempre gostamos de bater nos objetivos que o setor de educação cristã, com todo carinho, colocou aqui. Ele serve então para nortear nosso pensamento. Então os objetivos são, primeiro, conhecer o estado eterno da pré-encarnação de Jesus. Em segundo lugar, é aprender o que a Bíblia diz sobre o estado então temporal de Jesus, de Cristo. E por último, é que nós agora precisamos compreender a exaltação final de Cristo. Então, diante desses objetivos, diante então dessas metas do plano de aula, nós queremos então falar alguma coisa aqui dentro do tempo que nos é permitido, para trazer então uma abordagem dentro desses três objetivos. O primeiro capítulo então da lição, vamos falar sobre o Filho Divino, ou seja, o estado eterno da pré-encarnação. Logo no início, a lição diz que ele, Jesus, deu o maior exemplo de humildade. Está registrado no versículo 5 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que por sua vez é o mesmo textuário que nós lemos aqui, que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo, ele ilustra a doutrina da humilhação do Filho de Deus. Quando lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 8, versículo 9, nós observamos que Paulo escreveu da seguinte forma: pois conheceis
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Então Jesus abriu mão, dos seus direitos como Deus, ao vir ao mundo como homem. Então ele ficou, Jesus ele ficou exposto a todas as intempéries da vida, a fim de que nós nos tornássemos ricos por meio então da salvação. Olha que maravilha, ganhando assim a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza como o Senhor Jesus, ele deixou a glória incomparável, aquela glória incomparável do céu, e humilhou-se como servo, sendo obediente até a morte, para o benefício dos outros. Então, dentro desse capítulo, dentro desse tópico, o estado eterno da pré-encarnação, nós ainda vamos observar que Jesus, ele era igual a Deus, ou seja, Jesus é Deus. O versículo de número 6 está registrado aqui no segundo capítulo de Filipenses, é que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A deidade de Jesus está demonstrada de forma direta ou até indiretamente em muitos textos da Bíblia. Em muitos textos nós vamos ver, uns de forma direta, outros de forma indireta. Na cristologia, veremos que Jesus é Deus, e que já existia desde a eternidade. Então, através da divindade revelada, através dos atributos, através das prerrogativas da divindade aplicada somente a Jesus, são provas incontestáveis de que Jesus é Deus. Nós podemos ver, primeiramente, a divindade revelada. Nós observamos uma declaração de Pedro. Jesus estava descendo juntamente com os discípulos ali para a Cesareia de Filipos. Então ele vira para os discípulos e pergunta para os discípulos, olha, quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E foi interessante que eles começaram então a falar, a responder. Uns dizem aí que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, é Jeremias, ou até algum dos outros profetas. Jesus então vira para aquele grupo seleto que sempre andava com ele e pergunta então para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento então Pedro, creio eu que inspirado pelo Espírito Santo, ele vira para Jesus e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é uma declaração revelada. Então, através dessa declaração, é uma prova incontestável de que Jesus é Deus. Tem também os atributos. Os atributos indicam as qualidades inerentes à essência divina e que constitui numa descrição então analítica. Então nós podemos ver que os atributos, entre outros, nós podemos observar que temos a eternidade, o próprio João, evangelista João, escrevendo no Evangelho segundo, escreveu então João, no capítulo 1, versículo de número 1, versículo de número 2, o 14 e o 15,
João ele expressa da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Lá no 14, nós observamos que o Verbo então se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João agora conclui, dizendo: João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Palavras então de João Batista. Então nós observamos que dentro dos seus atributos nós encontramos então essa referência à pessoa de Jesus Cristo sobre a eternidade. Temos outros atributos como a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade, a santidade, e a verdade. Jesus mesmo dizendo: olha, eu sou a verdade. E tem aquelas prerrogativas da divindade aplicada a Cristo. Por exemplo, adorado pelos anjos, Jesus recebeu a adoração dos anjos. Jesus sendo adorado pelas pessoas, e quero deixar bem claro que somente Deus é digno de receber adoração, e Jesus sendo Deus, ele recebeu a adoração de um homem cego de nascença. Jesus recebeu a adoração dos discípulos, Jesus recebeu a adoração dos magos, Jesus recebeu a adoração de um jovem chefe, Jesus recebeu a adoração das mulheres, Jesus recebeu a adoração até dos demônios, E Jesus, ele recebe então, ou receberá a adoração dos 4 anciãos que estão na presença do trono. Então nós vemos que são prerrogativas divinas aplicadas a Jesus. E para fechar então esse capítulo, eu fecho aqui com a última prerrogativa aplicada à divindade de Jesus. Ele perdoa pecados. Então muitas vezes em seu ministério ele foi confrontado com isso. Que ele, olha, vai, os teus pecados são perdoados. E as pessoas ficavam arrazoando em seus corações: quem é ele para perdoar pecado? Ele é Deus. É uma prerrogativa divina aplicada a Jesus Cristo. Bom, o segundo capítulo, então, desta nossa lição, ele vai falar sobre o Filho do Homem, ou seja, o estado temporal de Cristo. Paulo é enfático ao afirmar que Cristo subsistia em forma de Deus, Então, no seu estado pré-existente, Cristo existia na pessoa do Verbo. Como nós lemos aqui, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E possuía, então, toda a divindade, toda aquela natureza da divindade, e não podendo, então, contudo, existir sem ela. Então, a deidade do Filho é algo característico e inseparável de sua pessoa. Então, no ato de fazer-se carne, Cristo não apenas apareceu na forma de um homem, mas de fato assumiu a natureza humana. Então, Jesus se fez homem, andou como homem, mesmo sendo o Logos eterno, que compartilhava então de uma inexcedível glória junto com o Pai. Então a ação é realizada pelo próprio Cristo, expressando não uma passividade sem vontade, mas uma atitude em prol do ser humano. Então Cristo se fez carne para salvar a humanidade
e reconciliá-la com Deus, né? Esse era o propósito que norteava então o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro desse capítulo, número 2, nós observamos, né, que tem, né, o primeiro subtópico que está escrito: esvaziou-se a si mesmo. Então o coração da doutrina está nesta frase: esvaziou-se a si mesmo, que quer dizer então um auto-aniquilamento, ou seja, um auto-esvaziamento de Cristo resulta então no fato de ele se tornar homem. O que possibilitou então essa humanização do Filho é o esvaziamento, não de sua divindade, mas de sua condição de igualdade com Deus. Na lição então, na leitura bíblica em classe, o versículo de número 7, nós encontramos que está escrito da seguinte forma: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Dentro desse versículo nós encontramos pelo menos 3 ideias gradativas. Primeiro, essência. Segundo, forma. E terceiro lugar, figura. O que quer dizer uma? Né? Cada uma dessas está a nos revelar, quer nos dizer, né? Então, primeiro, né, fala que ele então aniquilou-se a si mesmo, ou seja, é a frase que se encaixa melhor aí, é esvaziou-se de si mesmo. Então nós podemos ver que essência está aí, né? Então quando abordamos sobre a natureza e os atributos de Jesus, nos referimos à sua essência e não às formas em que ele tem se manifestado. Então veja bem, a palavra filho, por sua vez, mostra a sua personalidade. Já a palavra Deus manifesta a sua essência. Atributo, portanto, é a essência total, agindo de forma específica. O centro da unidade não está em qualquer atributo, mas na essência. Então, a diferença entre o atributo divino e a pessoa divina é que a pessoa é uma forma da existência da essência, enquanto o atributo é uma forma da relação ou operação dessa essência, né? Então fechamos aqui, vamos para a forma. Então o versículo ainda ele diz que tomando a forma de servo, né? Então forma, cada ser tem sua própria forma, ou seja, forma então é a expressão permanente da existência. Assim nós temos a forma de Deus, a forma de um anjo, a forma de um homem, a forma de um animal, né? Então todas essas formas são qualidades inalienáveis ao ser ou existência. Mas o versículo ainda ele diz que fazendo-se semelhante aos homens. Então agora entra a figura. A figura, no entanto, é transitório. Em outras palavras, a figura ou aspecto podem mudar, mas a forma não, a forma ela permanece. Então, diante dessa figura, para vocês entenderem, por exemplo, a aparência do mundo, quer dizer, o schema, ela passa, mas a sua forma não, que é o mochê, né? Ela permanece. E dentro desse capítulo nós observamos que ele ainda foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a cruz foi o marco maior da sua humilhação como homem, porque ele
entendeu que o ministério do amor divino seria revelado plenamente quando ele, sendo Deus, se tornasse igual a homem, entrasse então na sua estrutura pessoal e moral para sentir o seu sofrimento e poder salvá-lo mediante então a obra expiatória. Vamos agora caminhar para o terceiro capítulo da nossa lição, que vai tratar sobre a exaltação de Jesus, já descrito dentro da lição, na leitura bíblica em classe, nos versículos 9, 10 e 11. Bom, a palavra aqui traduzida exaltação se refere então a uma expressão supereminente, ou seja, o grau mais alto possível. Ela é usada somente uma única vez na Bíblia e se refere à eminência de Cristo. Ela é usada justamente dentro desse texto, referindo-se a Jesus. Então, Deus não deixou Jesus na sepultura, mas levantou da morte, levou-o de volta para o céu, Deus o glorificou. Jesus então recebeu toda a autoridade no céu, na terra, autoridade para julgar. Jesus então é Senhor dos vivos e dos mortos, e que se encontra então assentado à destra de Deus, acima de todo o principado, acima de toda a potestade. Para concluir esse terceiro tópico aqui, eu achei, fazendo umas pesquisas, achei muito interessante as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fez um comentário excelente sobre a exaltação que Jesus recebeu. Então, Jesus recebeu uma exaltação incomparável. Está registrado no versículo de número 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então é uma exaltação incomparável. Então a exaltação incomparável de Jesus, de Cristo, constitui-se no fato dele ter recebido o nome que está acima de todo nome. Então, através desse nome os enfermos são curados, através desse nome os perdidos são salvos, através desse nome os crentes são perdoados, os cativos são libertos e as nossas orações são respondidas. Então nós observamos que Jesus recebeu uma exaltação que exige rendição. Versículo de número 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, é uma exaltação que exige rendição. Então, na segunda vinda de Jesus, os três mundos se dobrarão diante os pés do Senhor. Aqueles que estão nos céus, aqueles que estão na terra e aqueles que estão debaixo da terra. Os demônios, então, terão que se curvar diante do Senhor. E Jesus recebeu também uma exaltação proclamada universalmente. É o versículo, então, de número 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Não há mais tempo para mim comentar sobre isso aí, mas tem um propósito essa exaltação, que é reconhecer o senhorio do Senhor e também que o Pai seja glorificado através da exaltação do Filho. Então, continue conosco, acompanhando a nossa programação. Que Cristo vos abençoe abundantemente.